Fala pessoal do meu pedaço de mato, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer o vídeo de uma planta que vocês me pediram muito, tá? Hoje eu vou falar sobre a Ora Pronobis, então se você tem interesse de saber como cultivar, como podar, como regar, como adubar, tudo isso sobre a Ora Pronobis e uma dica extra que eu separei para dar para vocês no final, pega o papel e a caneta, senta aí e anota que hoje é sobre ela que eu vou falar. Primeiro eu quero falar uma coisa bem interessante que talvez muito de vocês não saibam, é que circula aí pelo menos 3 espécies de Ora Pronobis, sendo a mais comum a Pereschia aculeata, que é a que a gente mais vê com frequência, que é a espécie de Ora Pronobis mais comum, tá? Lembrando que esse aculeata vem de acúleos, que são os espinhos que toda Ora Pronobis tem. A segunda espécie bem comum é a espécie da Pereschia granfolia, tá? Que é uma outra espécie de Ora Pronobis, que é uma planta mais arbustiva, tá? Ela cresce mais, é também chamada de Ora Pronobis árvore, e ela cresce mais do que a Pereschia aculeata, podendo atingir até 8 metros de altura, tá? E uma característica bem comum é que a mais comum, que é a Pereschia aculeata, produz flores brancas, e a Pereschia granfolia produz flores rosas, tá? Então se a sua produz flores rosas, é dela que a gente está falando. Uma espécie que tem também, que é menos comum, é a Pereschia bleu, que é uma outra espécie de Ora Pronobis que produz dessa vez umas flores mais vermelho alaranjadas e ela é um pouquinho menor, tá? É uma plantinha menorzinha, apesar das folhas serem maiores do que a Ora Pronobis mais comum, que é a Ora Pronobis Pereschia aculeata. Bom, então eu vou falar basicamente o que serve, o que se aplica para todas elas, mas em especial a Pereschia aculeata, que é a mais comum de se encontrar e que é a que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? A Ora Pronobis é uma cactácea com folhas, tá? O que não é muito comum, então ela é uma das poucas cactáceas que tem folhas, por isso que ela possui espinhos e por isso também que ela é bem tolerante às secas, que é uma característica das cactáceas, tá? Ela é uma planta trepadeira, ela é uma planta perene, ou seja, ela vai viver aí alguns anos, e ela é uma planta nativa aqui do Brasil, tá? Então, se você não sabia, a Ora Pronobis é uma planta nativa e uma região muito comum é em Minas Gerais, tá? Então, se você é em Minas Gerais, provavelmente você já viu com facilidade a Ora Pronobis. Vou falar aqui um pouquinho agora sobre a propagação da Ora Pronobis. Talvez você não saiba, mas também é possível propagar a Ora Pronobis pela semente. Mas o aparecimento de folhas e frutos, de flores e frutos não é tão comum, às vezes aparecendo somente uma vez no ano. Por isso que a propagação mais comum é a propagação por estaquia, por estacas da planta, tá? Como funciona isso? Você que quer criar uma mudinha aí de Ora Pronobis, como eu prometi te ensinar, o que você vai fazer? Você vai precisar pegar uma planta, uma Ora Pronobis já grandinha, e você vai selecionar ali da parte intermediária da planta. Quando eu digo já grandinho, uma planta com mais de 1 metro pelo menos aí, uma planta que já atingiu mais de 1 metro, você consegue fazer essa muda aí por estaca, tá? Como é que vai ser isso? Você vai pegar uma parte intermediária da planta, nem tão para baixo, nem tão para cima, de pelo menos 15 a 20 centímetros, tá? Você vai fazer um corte, você vai pegar essa parte, né, essa estaca que você separou, você vai reparar nos espinhos que tem, esses espinhos têm que estar para baixo, e essa parte dos espinhos, com os espinhos voltados para baixo, você vai enterrar no solo até a metade dessa estaca, tá? Então, se tem 20 centímetros, você vai enterrar 10 centímetros no solo. Você vai molhando, molhando, molhando todos os dias. Nesse período é necessário molhar todos os dias, até que essa planta comece a enraizar e comece a dar folhas. Eu tenho um exemplo aqui, ó, que eu separei para mostrar para vocês. Olhem aqui. Essa aqui são 2 mudas que eu produzi por estaca. Olhem só. Aqui, ó, tem uns espinhozinhos que eu comentei. Eles estão virados para baixo. E olha aqui como que ela começa a aparecer os brotos, tá? Então eu somente enterrei na terra, molhei regularmente nesse primeiro período. Já que porque um vaso grande, como eu comentei, a Ora Pronobis pode atingir aí até 5 metros de altura, tá? Então é muito importante que você coloque ela num vaso grande. Agora que vem um ponto muito importante que eu comentei com vocês. Você separou aí um galho para fazer a muda por estaquia, colocou ele para enraizar, ele começou a enraizar e você vai mudar para um vaso grande, tá?
Esse é um truque muito bom para você que vai cultivar a Ora Pronobis em vaso, tá? Eu recomendo muito que você faça ele para facilitar a sua vida. Assim que essa planta atingir 1 metro de altura, você vai realizar a primeira poda. Como que vai ser essa primeira poda? Você vai cortar a planta deixando somente 20 centímetros. Os outros 80 você cortou, você pode utilizar, tá? Esse resultado dessa poda, mas você vai cortar deixando apenas 20 centímetros. Por que isso? Isso vai forçar que a sua Ora Pronobis brote lateralmente, produzindo galhos e ramificações laterais. Isso vai facilitar a sua colheita e que ela não cresça tanto para cima, somente num sentido, e fique difícil depois de você podar e de você colher, tá? Mas ela não é a única poda que você vai realizar. Ela é uma planta que cresce muito vigorosamente, mas essa primeira tem esse papel de forçar a brotação lateral, tá? Depois, com o tempo, depois que você realizou, ela vai continuar crescendo com frequência e aí você vai podando, sempre que ela atingir 60, 80 centímetros de altura, você realiza uma nova poda. Mais um truque muito importante é essa primeira poda aí para você forçar as brotações laterais, tá? Você vai forçar que ela brota lateralmente. E aí, como eu comentei, é uma planta bem tolerante à seca, ela vai gostar de sol pleno o tempo todo, então você vai deixar um local que bata bastante sol, vai regar somente quando perceber que a terra secou, ou seja, vai deixar um intervalo, esperar que a terra seque entre uma rega e outra, para nunca matá-la com excesso de água, para nunca matá-la encharcada, tá? Deixou secar entre uma rega e outra, tá tranquilo, tá? Ela é uma planta rústica, é uma planta bem tranquila de ser criada, mas por ser uma trepadeira, às vezes é necessário fazer o tutoramento, conforme essa aqui que eu tô mostrando para vocês, ó. Essa é uma outra muda minha, ela tá aqui apoiada, tá tutorada num cabo ali, né? Então, ela é uma planta trepadeira, ela cresce vigorosamente, cresce bem rápido, então ao longo do ano, depois dessa primeira poda, que é a poda de 1 metro, que você vai tirar, deixar somente com 20 centímetros, você vai constantemente realizando poda. Mas aí sempre que a planta atingir 60, 80 centímetros de altura, você já pode podar, tá? Lembrando que cada poda dessa é uma colheita também, você aproveita essas folhas que você podou. De resto, os cuidados são bem tranquilos, ela é uma planta bem resistente, é uma planta bem rústica, ela não gosta de muita água e também não gosta de pouco sol, mas ela é bem resistente. Até com relação à adubação, a adubação no vaso, ela vai ter que ocorrer aí periodicamente, porque no vaso o espaço, né, o acesso ao nutriente é um pouco limitado, porque ela só tem um que tá o vaso ali fornecendo, tá? Então periodicamente é interessante você fazer uma adubação, você fertilizar esse solo, né, por meio de cobertura, né, ou seja, você vai jogar ali o adubo em cima da terra e vai com a rega incorporando ele ao solo, tá? Mas não tem muito problema. Resumindo os cuidados da Ora Pronobis. A Ora Pronobis é uma planta bem tolerante à seca, tá? Então nunca regue demais, ela não é muito fã de muita água. Segundo ponto, sempre realize podas, principalmente a primeira poda que vai forçar as brotações laterais e depois frequentemente podas assim que atingir 60 e 80 centímetros de tamanho. Terceiro ponto, deixe um local com bastante sol, com luz direta. E é isso, consuma a sua Ora Pronobis, consuma a sua Punk e seja feliz. Qualquer dúvida já sabe, é só comentar aqui embaixo que eu te ajudo. Um abraço e até o próximo vídeo.